Fala pessoal, eu tava vendo aqui essa matéria da BBC sobre a geração Z. Então, assim, para quem não tá muito sintonizado com esse tema, que é um conceito da sociologia, a geração Z é a geração que nasceu entre 95 e 2010. Seria mais ou menos isso. Então, 10 anos depois que eu nasci, por exemplo. E eu trabalho com pessoas nessa faixa etária, né? E eu percebo essas questões que a matéria apontou. Então, trabalhando com essas pessoas, convivendo com elas, eu sinto muito isso, essa questão da falha de comunicação e interpretação. Parece que por terem sido crianças que nasceram quando a internet já estava desenvolvida e tal, tudo é muito rápido, né? Então, elas não conseguem parar para ouvir uma questão, uma instrução, informação. Tem dificuldade de conseguir sintonizar para te ouvir mesmo, para te olhar no olho e tal. É tudo uma questão envolvida nesse sentido. Sobre a questão de a dificuldade de compreender normas, valores e etiquetas, eu acredito que é uma coisa transgeracional muito forte. Talvez minha geração, dos 85 até 94, mais ou menos, tenha sido a última geração que sentiu ainda aquele rigor das regras, né? Então, assim, tudo era diferente com relação à paternagem, né? À maternagem, o jeito que a gente era educado, o jeito que a gente era criado. A gente tinha uma função mais de obedecer. Não é isso, é para fazer isso, tem que fazer isso, senão as punições vão ser muito severas e tal. Então, eu não estou dizendo que seja ruim, não, sabe? Que tenha tido essa diferença na questão do rigor e das regras. Acho que é bom. Algumas coisas eram realmente muito desnecessárias, a gente não podia questionar nada, não podia se colocar de maneira crítica em nenhum ponto na escola, então nem se fala. Mas acredito que isso gerou também essa fluidez e na ausência dos limites. Eu acho que é uma coisa que eu percebo. Com relação a essas habilidades multifuncionais pouco desenvolvidas, eu acredito que tem a ver com essa questão delas terem já nascido na época da hiperespecialização. Então, para eles, na consciência deles, na construção deles, a pessoa só tinha como ser boa em uma coisa e só fazer aquilo ali e tal. Então, assim, apesar de terem muita informação trazida para eles, isso não se traduz necessariamente em uma capacidade multifuncional de resolver um monte de coisa, de saber um monte de assunto, entendeu? Então, assim, é uma coisa que acho que a minha geração buscava mais um pouco, que era com relação a gente tinha que procurar. É diferente quando as coisas chegam até você e de quando você tem que procurar. Então, talvez isso tenha instigado a gente a desenvolver habilidades mais multi, né? Eu percebo assim. E o último ponto que a matéria aponta é a tendência à procrastinação. Então, a minha geração andou para que essa pudesse correr. A gente já estava nesse mode, né? Já estava nessa maneira de deixar as coisas para a última hora. Isso é uma coisa assim que na minha geração, nos meus amigos, por exemplo, as pessoas que trabalham comigo, é algo que é muito forte. E a gente tenta trabalhar, né, do ponto de vista de tentar fazer logo. Conheço pessoas que são extremamente eficientes, assim, ó, tem que entregar isso, a pessoa entrega antes do prazo e tal. Mas é um traço que eu percebo muito nessa geração e porque parece existir, de novo, né? Volta para a questão da fluidez das regras e dos limites. Parece que não haverá punição, não haverá nenhum tipo de consequência caso isso seja procrastinado, entendeu? Então é algo que eu percebo também nessa geração. Mas de nada adianta ficar falando sobre essa geração e o que eu percebo se a gente não aponta caminhos, né? Então eu acho que um ponto que eu percebo talvez uma dificuldade, né, que essa geração poderia se abrir mais a ouvir o mais velho. Parece que se criou uma ideia de que o mais velho ele é arcaico, ele é antiquado, só que assim, o mais velho ele desenvolveu ferramentas quando as ferramentas nem eram públicas, nem eram divulgadas. A gente não tinha YouTube para entrar em tutorial, sabe? Então há técnicas, há maneiras de fazer, maneiras de pensar, maneiras de se colocar que são da pessoa que tem mais tempo de vida, pessoa que é mais antiga, mais clássica. E que eu sinto que eu gostaria muito de ver essa geração se colocando mais na posição de ouvinte. Então, eu não sei de tudo, eu preciso te ouvir também, eu preciso saber de você, eu preciso aprender contigo, sabe? De se ancorar em um mentor, em alguém que seja uma pessoa que possa te passar o caminho. Eu acho que é um ponto, uma solução que eu colocaria é essa. Ajudaria a resolver várias dessas questões que a matéria da BBC aponta como dificuldade da geração Z, certo? E um princípio também que eu acho que é muito interessante, que é o seguinte, assim, acho que foi uma geração também exposta a muitas pessoas jovens que tiveram
sucesso estrondoso, tipo Mark Zuckerberg, todas essas pessoas que são assim, ah, mas fulano não fez faculdade, então, entendeu assim? Então os padrões comparativos, os padrões, a régua que eles têm, né? É uma régua de sucesso extremo e rápido, entendeu? E eu acho que é curtir o processo, participar desse processo bem, eu acho que seria uma solução boa para essa geração. Se colocar como, ah, vou te ouvir, eu vou aprender contigo, sabe? Eu vou ouvir essa música que você está indicando. Eu não vou só ouvir o que eu cresci ouvindo, eu vou colocar numa posição mais de tentar absorver o máximo possível das coisas. Não vou me acomodar só no que eu sei, sabe? Eu acho que é uma questão boa, certo? Esse vídeo não é uma crítica, esse vídeo é baseado na matéria, apontar soluções de geração que eu gosto tanto e com quem eu trabalho e que eu me sinto bem de conviver com eles.